somos objeto do amor eterno de Deus. Neste mundo caído nós estamos sujeitos, nós estamos no mesmo barco e sujeitos às mesmas aflições que todos passam. Estamos vivendo dias difíceis. A epidemia chegou. E chegou para todos. Caminhando para grandes problemas na economia do mundo. Escassez de alimento. E nós estamos sujeitos a passar pela mesma coisa. Mas nós precisamos ter a mesma confiança que Elias tinha. Deus continua sendo Deus. E continua a controlar e a conduzir a história do mundo e a história da igreja. Então a diferença, ela está na forma como lidamos com essas epidemias e o resultado que elas produzem em nossa vida. Quando nós olhamos, irmãos, para a época de José, não é? Jacó, sua família, era o povo da promessa de Deus. Era o início de uma grande da nação do Senhor. Veio a grande catástrofe naquela época, a fome que assolava a sociedade. Mas Deus continuava sendo Deus, no controle da história, e conduziu a família pela sua providência, não é? Então, mesmo diante das calamidades da vida, Deus continua a ser Deus, e tem, irmãos, o controle da história de seu povo em suas mãos. Elias estava morando no lugar designado por Deus. Ele estava no centro da vontade de Deus, mas ele via o seu ribeiro que ia secando a cada dia. Talvez esteja vivendo, irmãos, momento como Elias viveu milhares de anos atrás. Talvez você esteja vendo dia a dia o ribeiro da sua vida e secando. Às vezes, irmãos, começa a secar as torrentes da nossa saúde, que vai acabando aos poucos, secando aos poucos. Às vezes, irmãos, são as torrentes das nossas finanças que vai minguando, perdendo o poder de compra. Às vezes, irmãos, é a finança, ou às vezes é a nossa profissão. Nós vamos perdendo a agilidade, a habilidade. Mas nós precisamos continuar como Elias, crendo que Deus está no controle de toda a situação. E Ele pode restaurar as torrentes que estão secando em nossa vida, ou pode nos conduzir para outra situação, como Ele fez com Elias. O verso, no capítulo 17, o verso 8 e 9, diz assim: Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Dispõe-te e vai para Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Sai da beira de um ribeiro seco e agora vai para ser sustentado por uma viúva. Meu irmão, quando nós observamos a vida de Elias, nós vamos percebendo que confiança não estava no ribeiro, mas estava em Deus. A confiança de Elias não estava no ribeiro, mas estava em Deus. Quando Deus o mandou para junto do ribeiro, ele obedeceu. Quando Deus manda, aqui no versículo 8 e 9, ele ir procurar uma viúva em Sarepta para que fosse tratado, recebesse comida, ele obedeceu. Quando mais tarde, no capítulo 18, verso 1, Deus manda que ele saísse da casa da viúva e se apresentasse a Acabe, ele obedeceu.
Então, meu irmão, nós precisamos fazer como Elias. Nós precisamos, irmãos, confiar no Senhor que fez o ribeiro, em vez de nós ficarmos confiando no ribeiro. Tá? Nós às vezes ficamos desesperados porque o nosso ribeiro vai secando. Nós precisamos confiar em Deus e não naquilo que Ele dá a nós. O mesmo Deus, irmãos, que fecha algumas portas, é o mesmo Deus que abre outras portas. Tem muita gente por aí que no lugar de confiar no Senhor, confia no ribeiro caudaloso que Deus deu a eles, na circunstância cômoda, muitas vezes, que esse ribeiro está proporcionando. Nós precisamos confiar no Senhor do ribeiro. Por isso, meus queridos, nosso relacionamento com Deus precisa passar por esses princípios. Nós vimos aqui sobre a necessidade de ouvirmos e obedecermos às ordens de Deus, de colocá-las em práticas, e colocá-las em prática sustentadas pelas promessas de Deus para a nossa vida. Nós temos agido assim? Nós temos nos conduzido, ouvindo a ordem de Deus, obedecendo a ordem de Deus e nos conduzindo baseado nas promessas do Senhor? Segundo, independente, irmãos, do que se fala por aí, independente daquilo que se faz por aí, daquilo que se prega na nossa sociedade, a nossa base é a palavra de Deus. Precisamos agir com fidelidade a ela. Não importa com aquilo que as pessoas têm pregado por aí, têm falado por aí, como eles têm agido por aí. A nossa base é a palavra do Senhor. Precisamos agir de modo fiel a essa palavra. E a terceira aplicação que eu quero deixar com os irmãos é que mesmo nós sendo o povo de Deus, nós estamos sujeitos às calamidades dessa vida. Nós estamos sujeitos ao nosso ribeiro secar. Mas Deus conduz a nossa história. Deus continua sendo Deus da nossa vida. E Deus, irmãos, pode nos conduzir, ou restaurar o nosso ribeiro, ou nos conduzir para outra situação, conforme Ele fez com Elias. Então, alguns princípios da nossa vida: obediência às ordens de Deus, certeza da promessa do Senhor, fidelidade à palavra, confiança que Deus conduz a nossa história. Porque nós vamos vendo o ribeiro da nossa existência, às vezes, ir minguando aos poucos, mas Deus está no controle da nossa vida. Esses são os passos e são algumas lições práticas para a nossa vida espiritual, para nós caminharmos aqui bem, sem ficarmos desesperados com os acontecimentos, confiado que Deus conduz a nossa vida até a glória celestial. Que Ele abençoa o nosso coração. Amém? Vamos orar? Pai querido, nós queremos agradecer ao Senhor pela Tua palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração aqui nesta noite. Queremos agradecer porque a história desse servo do Senhor do passado traz a nós hoje grandes lições. O homem que ouviu a Tua ordem, a Tua determinação, colocou-a em prática, certo de que o Senhor é o Deus que cumpre as promessas. Que assim também seja conosco. Alguém que foi fiel à palavra, fiel àquilo que o Senhor determinou a ele. Que a Tua igreja continua fiel ao Senhor.
fiel a esta palavra, aos seus ensinamentos, vivendo segundo aquilo que o Senhor revelou, deixou revelado nesta palavra para a nossa vida. E que nós, ó Deus, saibamos que mesmo sendo o povo do Senhor, estamos sujeitos a todas as decadências dessa vida. Mas o Senhor está no controle, porque o Senhor continua sendo Deus. E o Senhor pode todas as coisas. Pode mudar a nossa sorte, ou pode nos conduzir a outra situação. Mesmo que seja nos conduzir para a glória celestial, quando for da tua vontade. Pai querido, que o teu povo tenha sido abençoado aqui nesta noite. Pela mediação do teu Espírito Santo. Que esta palavra fique na mente e no coração de cada irmão, para que ela abençoe a sua vida, aqui e na eternidade. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém? Meus amigos.